presente trabalho tem como tema o Império Persa, realizado pelas alunas Gisele, Variessa, Manuela e Samira, de Mesmumbi. Entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio se estabeleceram por volta de 2000 a.C. povos indo-europeus, entre eles os medos e os persas. Em 558 a.C., os persas liderados por Ciro II destruíram a unidade política dos medos, formando assim o Império Persa, que posteriormente conquistaria todo o Oriente. Podemos citar também algumas conquistas de Ciro, entre elas a conquista da Lídia e as cidades gregas da Ásia Menor, em 547 a.C., e a conquista da Babilônia, em 569 a.C. Ciro morreu em um combate, em 529 a.C., combatendo os massagetas, e é sucedido por Cambises II, o seu filho. Em 525 a.C., Cambises conquista o Egito, na Batalha da Pelusa. Essa batalha ocorreu no Baixo Egito no ano de 525 a.C. Nela, os exércitos do rei persa Cambises II e do faraó Psamético III se enfrentaram. O Egito era, nessa época, o único reino não controlado pela Pérsia, e sua conquista parecia apenas uma questão de tempo. Quando entraram na cidade, as tropas de Cambises II levavam gatos amarrados em suas armaduras. Esse animal, considerado sagrado pelos egípcios, impediu que o exército invadido pudesse se defender de forma natural. Além disso, os animais inocentes eram lançados como catapultas, o que obrigou os atacados a se renderem e perder uma batalha decisiva na conquista persa do Egito. Ao voltar à Pérsia, Cambises morreu e foi sucedido por Dário I. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre Dário I. Dário I, ele assumiu seu império em 521 a.C. e governou por 35 anos. Ele foi o terceiro Aquemênida. Dário, ele esmagou rebeliões, organizou seu império, construiu as estradas reais e estabeleceu uma moeda nacional. Ele também conseguiu conquistar a Trácia e a Macedônia. Ele dividiu seu império em satrápias, que eram 20 províncias, e cada uma era governada por um funcionário indicado pelo rei. E para evitar traições, ele também tinha fiscais reais, que eram seus olhos e ouvidos. As estradas reais, elas tinham uma construção de 2.500 quilômetros, ia de Susa a Sardes, e foi o primeiro sistema de correios da história. Ele foi construída com o intuito de facilitar a comunicação entre seu império. A moeda era o dário e tinha como objetivo facilitar as atividades comerciais. Ela tinha mais ou menos 8,4 gramas e ela podia ser de ouro ou prata. Vamos falar um pouquinho agora sobre Xerxes I. Xerxes, ele era filho de Dário I e neto de Staspes e Ciro, o Grande. Ele governou por cerca de 20 anos, e assim que assumiu o trono de Xerxes, estava decidido a vingar a morte de seu pai a qualquer custo. Ele era o primogênito, herdou o maior império que o mundo havia visto e até então ele não possuía uma tolerância religiosa. Artaxerxes I. Ele foi o rei do Império Persa do período de 464 a 424 a.C. Ele era filho de Xerxes I e concentrou sua política no enfraquecimento da posição naval dominante da Liga de Delos, que foi uma liga liderada por Atenas que formava uma força permanente para combater a ameaça persa. Agora eu vou falar um pouco melhor sobre a organização do Império. Os povos dominados pelos persas podiam conservar seus costumes, suas leis, sua religião e sua língua. Eram obrigados, porém, a pagar tributos e servir ao exército persa. O critério de distribuição dos direitos obedecia ao nascimento da raça, sendo que a raça vitoriosa se impunha à vencida. A sociedade persa era dividida em rígidas camadas sociais. No topo da sociedade estava o rei. Abaixo do rei estavam os aristocratas, sacerdotes, nobreza e os grandes comerciantes. Depois a camada média da população, pequenos comerciantes, artesãos e soldados. Os camponeses, considerados homens livres, formavam outra classe social. Estes viviam miseravelmente. Muito explorados eram obrigados a entregar quase tudo o que produziam para os donos das terras. Eram obrigados também a prestar serviços na construção de palácios e obras públicas, canais de irrigação, estradas e etc. Por último, vinham os escravos.
aprisionados nas conquistas militares. Formavam um grupo numeroso que executava os trabalhos mais pesados nas construções de palácios e obras públicas. Os persas criaram o zoroastrismo, uma religião dualista que ainda hoje é praticada em algumas partes do mundo. Tem como seu fundador Zoroastro, daí o nome da religião, que de acordo com ele existem duas forças em constante luta, o bem e o mal. O deus do bem é Hormuz, que não é representado por imagens e tem como seu símbolo o fogo, e o deus do mal, que é Ahriman, representado por uma serpente. Segundo a religião, o dever das pessoas é praticar o bem e a justiça, para que no dia do juízo final Hormuz seja vitorioso. Os persas acreditavam na vida depois da morte e cultuavam a ideia de paraíso ou recompensa para os justos. O purgatório e o inferno também eram bem delimitados para quem cultuava a tal religião. Um dos elementos arquitetônicos eram os famosos jardins murados de Dário. Nas esculturas de alto relevo fizeram construções em plataformas e terraços nas quais utilizaram tijolos esmaltados em cores vivas. As construções persas apresentavam um ecletismo cultural. Eram marcadas pelos detalhes em seus palácios que possuíam alicerces de pedras, colunas finas e elegantes com capitéis esculpidos com cabeça de touro ou de cavalo. Agora vamos explicar um pouco da economia persa. A economia persa se baseava no comércio, na agricultura e também tinha sua parte no artesanato. A economia teve o seu apogeu no reinado de Dário I. A construção da Estrada Real propiciou o desenvolvimento e principalmente a ampliação do comércio, introduzindo também um padrão monetário conhecido como dárico, que era um cunhado de ouro ou prata com peso fixo e com a efígie do rei, que foi trazida da Lídia e que foi um avanço para o comércio interno. Para sustentar esse enorme império, os camponeses livres que viviam em comunidades pagavam impostos ao imperador. Guerras médicas, também conhecidas como greco-persas, foram guerras dos povos persas entre a Grécia e foram guerras com um motivo de ampliação de território, tendo como primeira tentativa a tentativa persa, em 492 a.C. Foi frustrada por conta de um forte temporal que atingiu os navios persas. Porém, em 490 a.C., os persas organizaram uma nova tentativa de invasão e conseguiram dominar diversas cidades, menos Atenas e Esparta, que foram as únicas que foram salvas. Após essa guerra, ocorreu várias outras guerras que contaram também com vitórias atenienses e derrotas persas. Paz de Calias foi um suposto tratado estabelecido em torno de 449 a.C. A Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Pérsia, que tinha como fim terminar as guerras greco-persas. A derrubada do Império Persa. A queda do Império Persa foram um amontoado de vários conflitos que estavam tendo na Pérsia, como, por exemplo, guerras contínuas, falta de controle de seu próprio território, da incapacidade de sucessores de Dário, de conflitos religiosos, enfraquecimento dos exércitos e impostos pesados. Com todos os problemas, o Império não conseguiu resistir ao avanço das tropas macedônicas, comandadas por Alexandre Magno, dominando assim toda a Pérsia. Mesmo sendo o maior império da antiguidade, acabou decaindo em apenas alguns anos. Alexandre o Grande. Como falei anteriormente, ele foi responsável pela queda do Império Persa. Ele era conhecido também como Alexandre o Magno, como eu dizia anteriormente. Ele foi responsável por uma formação de um grandioso império e por derrotar os persas em cerca de 12 anos. Alexandre destacou-se pelo brilhantismo tático e pela rapidez com que atravessava grandes territórios. Para unificar suas conquistas, Alexandre fundou várias cidades ao longo de seus territórios, muitas das quais se chamavam Alexandria em sua homenagem. Alexandre morre em junho de 323 a.C. Sua morte não tem nada fixo, mas acusam que ele possa ter morrido de malária. Por conta de não haver nenhum herdeiro estabelecido, iniciou-se uma disputa pelo poder entre seus generais, provocando a fragmentação do seu império. Eles eram monoteístas e seus sacerdotes recebiam o título de mago. Desenvolveram um império multicultural e adotaram uma forma sofisticada de administração territorial. Os persas inventaram uma das redes de correio mais eficientes da antiguidade. Haviam postos de mensageiros ao longo das estradas, onde cavaleiros descansados aguardavam as mensagens pelas mãos de outros cavaleiros que já estavam cansados. Assim, a mensagem chegava mais rápido ao seu destino.
Também inventaram o polo, o esporte, e o gamão, jogo de tabuleiro.